consequentemente toda a direção da FAPEAL pelo trabalho. Afinal de contas, pouco se discute e se ensina sobre a biografia dos 12 apóstolos. Dessa forma, vocês já perceberam que há uma controvérsia enorme quando parte para o martírio dos apóstolos. Porque os escritores eles não entram em consenso a partir do século II dos escritos do pai da igreja. Com Simão Zelote não é diferente. Ele é aquele que não aparece, não tem uma frequência tal qual tiveram os outros. Todavia, da onde ele veio, quem era ele, partindo do fundamento histórico, aí o assunto ele é muito baixo. E aí a gente vamos sintetizar aqui da melhor maneira possível. Vejam só. Abra sua Bíblia, Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 10, versículo 2 até o verso 4, seguido de Lucas, capítulo 6, verso 12 ao 16. Quem está com o texto aberto, Mateus capítulo 10, versículo 2 até o verso 4. Faz a leitura aí. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, e o traíra. Pega essa expressão aí, Simão, cananeu. Agora vai Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o 16. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Percebam que já Lucas chama Simão o chamado Zelote, mas Mateus o cananeu. É interessante os liberais. Os liberais, que muitos deles eram ortodoxos antes, dá um exemplo de Caio Fábio, que em um discurso seu há 2 anos atrás, ele disse que Mateus não sabia o que escrevia e Lucas o contrariou. Com essa expressão aí, o cananeu, usada por Mateus, e, consequentemente, Lucas usa a expressão o zelote. E ele disse que eles mesmos, os evangelistas, causaram uma enorme confusão, uma enorme controvérsia. E isso aí, essas 2 expressões aí, diferente para nós, né? Nossa cultura, enfim, ele foi e disse que a Bíblia, de alguma forma, tem suas controvérsias. Olha, ele era um ortodoxo, ele hoje é mais para uma linha liberal. O que é o liberal é aquele que descreve da autoridade da Bíblia, dos milagres, partes da Bíblia, ele diz que é inspirada, partes não é, e ele vai dizer que essas partes aí não é inspirada. Os slides por si só, fundamentado em algumas obras, vai falar por si mesmo e vai por contrariar o discurso que ele diz. Tá bom? Observem aqui, ó. O termo zelota ou zelote, isso depende muito da versão, certo? Depende muito. Pronto.
versão que usa zelota e tem versão que usa o zelote, certo? A divida do grego antigo, e por incrível que pareça, tanto o clássico quanto o koiné, dá esse significado aqui, ó. Imitador, olha as vertentes. Admirador zeloso, o seguidor, zelote. Bom lembrar vocês que zelote não é sobrenome. Eliseu Gomes, Rogério Freitas, sobrenome, Gomes, sobrenome, Carlos Matias, sobrenome. Aqui não. Aqui é diferente. Olha como já divergem a questão cultural. Totalmente. Aquele jovem também se equivocou. Que ele é desse movimento coach, né? E o sobrenome dele é Azevedo. Ele disse que, no seu discurso, esses camaradas não estudam, não lêem Bíblia, eles são aqueles camaradas da teologia mais que emocional. Trabalha muito. Pronto. Ele vai dizer que esses nomes, muitos deles dos evangelistas, são sobrenomes, tal qual é o sobrenome dele. Quer dizer, uma multidão daquela abraçou, engoliu, de repente é de outras e outras igrejas e vai cheio de problema para o santuário, ouvindo um discurso desse. Certo? Então, vocês vão perceber nitidamente que não é sobrenome. Já deixa isso claro, até pela nossa vivência no mundo do Evangelho, já se percebe-se que não é sobrenome. O termo hebraico, certo, sempre usado no plural, significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus. Certo? É bem verdade que esse grupo, os zelotes, eles tinham uma mentalidade, certo, na época deles, uma interpretação altamente também equivocada desse ato de zelar pelo nome de Deus. A palavra grega, olha aqui agora, cananeu, e a palavra zelote, derivada do aramaico, significam a mesma coisa, zeloso. Então não é contradição. Isso é uma questão idiomática, isso é uma questão de princípio de tradução. O que é que vocês entendem? Quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, quando eles chegaram lá, nos 70 anos de cativeiro, o que foi que eles aprenderam a falar? Aprenderam a falar o aramaico. O aramaico. Aprenderam lá, e quando eles retornam, 70 anos depois, aproximadamente isso, retornam, o dia a dia deles era o aramaico. Era o aramaico. Então, a palavra necessariamente cananeu ou zelote, certo? Vinda do aramaico, é a mesma coisa. Irmão Matias, e do hebraico é a mesma coisa, vai se encaminhar para as mesmas vertentes. As vertentes vão se cruzar e vai dar o mesmo significado. Até porque o aramaico para o hebraico, as diferenças maiores são os encontros vocálicos e os consonantais, somente. Certo? Então, não tem nada a ver o que ele disse, isso é uma questão idiomática. Não é controvérsia. O que foi que Lucas fez? Lucas, escrevendo para os gentios, certo? Chama o zelote. Mateus escreve para os judeus, diz que ele era cananeu. Já uma outra figura, disse no seu discurso que o Simão Zelote, pelo fato de Mateus usar a expressão o cananeu, disse que ele era cananeu mesmo. Cananeu. O sentido dele biológico e por aí vai. Ele fez aquele arrodeio todinho no fim da história, do começo ao fim. O seu discurso foi dizer que ele era dos cananeus da região da Cananéia e por aí vai. Então vocês veem que a controvérsia é enorme. E por sinal, ele fez um discurso muito bonito, muito bem organizado. Joaquim Palhares. Certo? E ele tem sua estratégia de discurso, né? Esses homens são considerados profissionais do público. Né? São os mercantilistas do Evangelho. Bom, adiantando aqui, quem são? Outra confusão que isso tem no nosso meio, que é preciso desmistificar isso aqui. O pastor Eliseu, em sua palestra, já deixou bem claro, o nome tipo de Judas era um nome popular, um nome comum.
comum, certo? Tal qual é Carlos, é Maria no Brasil. Na Bíblia, olha aí quantos Simão. Mas não é só esses. É bom lembrar que a palavra Simeão, certo? Também no seu sentido idiomático, advém mesmo, é uma síncope da palavra Simão. Então, é um nome bem popular. Ó. Existiu o quê? É o Simão, chamado Pedro, Simão, pai de Judas Iscariotes, Simão, irmão de Jesus, Simão, fariseu, Simão, o leproso. Mas observe, Simão Sirineu, Simão o mago, Simão de Jope, Simão Zelote, que é o que nós estamos discutindo aqui. Outra coisa que é importante frisar é que esse Simão Zelote, ele também aparece sendo chamado de nacionalista ou cananeu, mas essa expressão nacionalista, que vocês vão ver muito comentarista usar, tem um significado. Quando a gente chegar aqui, no ponto histórico desse grupo, Zelotes, que ele chegou a fazer parte, certo? Então, a gente vai perceber o porquê que ele prefere também, muitas das vezes os Zelotes queriam receber esse título, o nacionalista. Eles queriam se livrar do jugo romano, na base da força, da guerra, dos homicídios, e eles faziam isso defendendo a ideia, na mentalidade deles, defendendo a nação. Então, era uma honra para eles receber o título de o nacionalista. Era uma questão de honra. Então, quem eram os Zelotes? Na Bíblia e na história. A quem esse apóstolo fazia parte desse grupo. E aí você tem que entender uma coisa. Isso é uma questão de hermenêutica bíblica mesmo, de exegese bíblica. Você vê Maria Madalena, que era de Magdala. Simão Zelote, por quê? Porque certamente é como os escritores vão dizer, Aramis de Barros, que já foi frisado aqui, 12 homens, uma missão. Mas não só isso, Enéas Tolini escreveu uma obra muito boa, chamada O Período Interbíblico. Quando ele vai partir de como surgiu os Zelotes, ele vai usar essas expressões que está aqui também nos slides. Não é somente isso. O Flávio Joséfo, em História dos Hebreus, que é uma obra condensada de 3 obras antigas que ele tem, foi sintetizada e surgiu a História dos Hebreus. Também vai dizer a mesma situação. Esse grupo Zelotes aqui, certo? Olha aqui como fala por si mesmo. Ó. Aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes parece manter simplesmente o significado original do grego. Ó. Zelotes ou zeloso. É assim também que membros de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, indicando o zelo pela honra do Senhor. É bem verdade que nesse contexto aqui, zelosos da lei eram membros do Sinédrio, membros voltados à área da interpretação da lei, mas essa expressão zelosos lá da lei, no texto grego equivale à mesma coisa de zelotes. Só que os zelotes não estavam defendendo pela força física. A apologia que eles faziam para defender a nação, certo? Era na base da força, na base da violência, certo? Mas o sentido da palavra é a mesma. No entanto, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes. E talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, ou Zelote. E é interessante notar aqui o seguinte, porque eu coloquei ali, é possível. Porque tem escritores que botam isso no campo de uma possibilidade. Por incrível que pareça, nós encontramos escritores que acreditam que talvez ele não tenha sido ferrenhamente desse grupo. Mas a maioria esmagadora vai dizer que ele só recebe esse título, o Zelote, porque ele chegou a pertencer por muito tempo a este grupo aí. Quem eram esses Zelotes, irmãos? De quem este rapaz fazia parte? Se vocês comprarem, é importante vocês comprarem a Enciclopédia Histórica e Teológica de Merrill Tendler. É uma obra fantástica, é necessário vocês terem. A enciclopédia é muito conhecida de filosofia e teologia de Russell Norman Shankly, foi muito utilizada aqui pelo pastor Eliseu, pelo pastor Adriano, certo? Comprando essas obras,
vai ajudar bastante. Ou então, de Aramis de Barros, a obra conhecida como 12 Homens com a Missão. Vai nos ajudar vocês bastante. Vejam só. Esse grupo aqui, ó, nacionalista, como eles queriam ser conhecidos, falou em zelotes. Se alguém fosse dar um título a eles, como eles queriam ser conhecidos no âmbito social, este Simão, antes de ser apóstolo, ele queria ser chamado de o nacionalista. Esse título zelote, certo, desse grupo, era a ideia que eles queriam defender. Nós queremos ser conhecidos como aquelas pessoas que defendem a pátria. Ainda que de maneira diferenciada, mas eles queriam ser conhecidos dessa maneira. Se vocês comprarem essas obras, eles vão lhe dizer o que eu estou lhe dizendo aqui. Outro mais, olha aqui, ó. Nacionalista, provavelmente apelidado de zelotes, pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor, num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto. O que se crê, o que se acredita, é que eles olhavam para os antepassados, os legados que alguns deixaram. Esse Finéias aqui, vocês sabem que não é aquela canoa furada não, né, filho de Eli? Certo? Olha, lê o texto lá, viu? Então, o que acontece? Olhava para exemplos de pessoas que lutaram em favor da nação, de uma forma ou de outra, e eles queriam se espelhar. Agora, na mentalidade deles, principalmente de Judas, que vocês vão ver daqui a pouco, queriam lutar de maneira diferente. Nós não vamos fazer na base do discurso. Nós vamos fazer, ainda que nós venhamos morrer. Ainda que a gente venha lutar até morrer. E não importa o tipo de morte. Porque na época, Roma matava mais de 2.000 pessoas, muito mais do que isso, por ano. Então eles eram, certo? Estavam dispostos a matar e a morrer. Também, ó, na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco Epifânio tentou destruir a religião judaica. Matias, quem foi Antíoco Epifânio? Esse camarada, num período interbíblico, os irmãos sabem, não é, que quando Malaquias fecha o cânon do Antigo Testamento, até chegar João Batista, foram aproximadamente 400 anos de silêncio. E nesse intervalo aí, nesse período aí, foi um período turbulento para a nação de Israel, altamente turbulento. Chegou um período em que, logo depois da morte de Alexandre o Grande, que seu reinado ficou dividido entre os seus 4 generais, não foi até o fim, mas lá na frente aparece essa figura, com o nome de Antíoco Epifânio. Na verdade, Antíoco recebe esse nome, que foi uma homenagem que deram a essa dinastia, certo? É um título que se deram. Esse camarada aí entrou no templo dos judeus, aquele templo construído pela segunda vez, e Ageu disse, a glória da segunda casa. Ele entrou lá dentro, profanou os utensílios sagrados, colocou um porco no templo, matou o porco, mandou matar e manchou as paredes, os utensílios, tudo de sangue. Fez a maior bagunça. Aquilo para os judeus era uma afronta, sim ou não? Uma afronta. E ele fez uma bagunça enorme. Escritores vão dizer que ele também abusou das filhas de sacerdotes. Fez um tremendo um genocídio, até que quando uma família se levanta, vai batalhar contra ele, e na base de 6 guerras a 7 guerras, eles vão conseguir matar Antíoco Epifânio. Esse camarada foi tão perverso que ele não fez só isso. Ele mandou queimar os manuscritos a quais eles pudessem alcançar, mandou queimar os manuscritos da Bíblia. Mandou queimar. O que se crê também, é por isso que os originais da Antiga Aliança não existem mais, o que existe é cópias e cópias. O que se crê é que, por causa dele, ele mandou queimar, e a partir dali o que resta do Antigo Testamento é somente o quê? Cópias e cópias e cópias. Alguém perguntar a você, quem foi o possível sujeito o responsável, que mandou queimar os livros da Antiga Aliança, os 39 livros da nossa Bíblia? Os originais, possivelmente, na época foram embora todos, ele mandou queimar tudo.
olha, ele não só profanou o templo, ele também, além de matar, estuprar, ele pegou, mandou destruir, certo? Todos os tipos de cópias existentes da época. É claro que ele não conseguiu todas, é óbvio que ele não conseguiu. Mas o que ele pôde fazer, certo? Ele fez semelhante a Diocleciano, quando, antes de morrer, ele teve um sonho de acabar com a superstição cristã, como ele chamava, né, superstição cristã. Ele mandou queimar manuscritos do Novo Testamento. E assim, esse camarada aqui, ele fez essa tremenda destruição. O que é que vai acontecer? É da onde vai surgir grupos que vai lutar, certo, a favor da nação, da pátria. Vai ter que se libertar desses homens perversos. Ok? Então, olha, dentro dessas situações, apareceu quem? Apareceu, o Partido dos Zelotes teve origem nas ideias revolucionárias de Judas ou Galileu. Ele organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo, com a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Deixa eu explicar aqui a vocês. Aqui já é depois de Antíoco Epífanes. A família de Matatias, um outro Judas que apareceu antes desse, que era da mesma linhagem, da mesma família. Vocês sabem que os judeus gostam de conservar a sua genealogia. O que é que vai acontecer? Depois que eles matam Antíoco Epífanes, vai fazer uma festa da dedicação do templo. Vocês estão lembrados que Jesus participou dessa festa? Abra isso no João, capítulo 10, versos 22 e 23. Procure essa festa na Antiga Aliança, você não vai achar. Você não vai achar. As festas tradicionais judaicas você encontra na Antiga Aliança, mas essa aí você não acha. Quando foi que surgiu isso? Após a morte de Antíoco Epífanes, os judeus fizeram o quê? Purificaram o templo, deixaram novamente limpo, bonito. E o que foi que eles fizeram? Fizeram um banquete e uma festa, um culto. E esse culto ficou conhecido como a festa da dedicação, que era, na memória dos judeus, que era a lembrança de quando os judeus se levantaram, certo, em honra à pátria, para matar Antíoco Epífanes, purificar o templo e novamente devolver o culto a Yahvé dentro do templo. Eles ficaram conhecidos isso aí, uma festa anual, que é feita até hoje, a festa da dedicação. E Jesus participou dessa festa. Mas se você procurar no Pentateuco, essa festa aqui, você não vai achar. Sabe onde é que você vai achar? No livro apócrifo de Macabeus. Você vai achar essa festa. Ah, professor, então você está frisando aqui um livro apócrifo, sim, com valor histórico. Com valor histórico, menos com valor doutrinário. Leia aí, Rogério, por favor. Está com ele aberto aí? João capítulo 10, verso 22 e o verso 23. Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Então os judeus se reuniam, iam para o templo e faziam essa festa aí. Era uma festa anual. Se você for procurar isso aqui, você só vai achar se você fizer uma pesquisa. O período interbíblico. A partir daí surge esta festa aqui. E Jesus participou dela, que era uma festa muito tradicional entre os judeus. Época posterior, quando Roma assume Jerusalém, certo? Toma conta do poder, o que é que vai acontecer? Roma também, o grupo era de muitas pessoas violentas, os centuriões eram violentos, pessoas altamente periculosas. O que é que vai acontecer? Vai surgir, certo? Um sujeito aqui, por nome de Judas. Esse Judas, conhecido como o Galileu, ele vai ter uma influência muito grande. Ele vai conseguir adeptos para lutar, se libertar do jugo romano. É por isso que os judeus, em sua maioria, têm aquela esperança, certo? E esses movimentos aqui, zelotes e outros, ajudaram muito os judeus nessa esperança que o Messias, quando viesse, viria a princípio para libertar eles do jugo, do poder político, do poder bélico, do poder de outras nações, e dar aquela autonomia para a nação. Era assim que os judeus interpretavam, e esses grupos aqui, principalmente esse aqui, influenciou bastante
esse camarada aqui, ele conseguiu, a princípio dentro de um ano, mais de 5.000 judeus, que vai formar esse grupo, e depois eles vão se proliferando e se espalhando pela nação. Tudo isso por quê? Quando é que isso vai se estourar, vai ser o estupim? Quando Roma vai pegar a cidade ou a tribo de Judá, a região de Judá, certo? E vai fazer dali uma província. Eles vão escravizar, eles vão maltratar, certo? Escravizar os moradores de Judá. Como havia promessas na Bíblia que o Messias viria da tribo de Judá, e da tribo de Judá tinha uma história enorme, vocês sabem disso, aquilo deixou eles altamente revoltados. De maneira tal que Champlin vai dizer que eles diziam: nós estamos para matar ou para morrer. Certo? Esse grupo ele vai se fortalecer. Observem aqui, sob a liderança de Judas, não aceitavam. O que é que eles defendiam, o que é que eles não aceitavam? Pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Vocês sabem que Roma tinha a dinastia dos Césares, certo? Augusto César, que vai ser um dos primeiros que vai dominar por lá, eles não aceitavam isso. E por incrível que pareça, Ernesto Domini, no seu livro O Período Interbíblico, ele vai dizer que os publicanos, que eram funcionários de Roma, o pastor Adriano já explicou isso aqui, eles eram funcionários de Roma. Existia dois tipos de publicanos, e os publicanos que eram de fora eram chamados de equitatores. Aqueles que eram judeus, bom no cálculo, nas ciências exatas, certo? Eles eram os subordinados desses outros que vinham de fora. Eles eram considerados que traidores da pátria. Eles tinham um enorme ódio dos publicanos. Pegue a palestra anterior, faça uma ligação agora, e você vai entender que um publicano na frente de um zelote poderia dar morte. Um publicano na frente de um zelote, certo? Ele iria para a peixeira, para a espada, certo? Eles odiavam. Por aí vocês entendem também o que foi que Jesus fez na vida deste homem, Simão Zelote, e na vida do Mateus. Porque eram opositores. Zelotes não aceitavam a mentalidade. Esse Simão aqui, esse apóstolo aqui, antes de sua conversão, certo? Ainda o que se crê que ele fazia parte de um grupo. É o que se crê, essa tradição, esses pontos históricos. É claro que vai se entrar em controvérsia com outros escritores, mas o que se crê é que ele fazia dentro de um grupo desses zelotes, de um grupo isolados que agiam isoladamente, o grupo dos sicários. Quem eram os sicários? Eram homens que agiam nos bastidores para matar soldados romanos, matar publicanos, certo? Se fosse possível, se tivesse uma oportunidade, matava até o imperador. Eram homens que se infiltravam no meio da multidão e, em nome da pátria, matavam o sujeito, os sicários. O que se crê é que este sujeito aqui, ele não era somente popularmente conhecido como zelote, ele também chegou a fazer parte do grupo de assassinos individuais, chamado de sicários. Andavam com uma espécie de uma espada pontiaguda e curvada, guardavam nos seus alforjes. Vocês sabem que os judeus gostam de andar com uma capa, né, com aquela cinta também. Eles guardavam, e no meio da multidão, eles praticavam o ato, assassinavam e depois se saía isoladamente. Enquanto o grupo dos zelotes se reuniam coletivamente para agir, fazer as rebeliões, os sicários já eram um grupo dentro desse, mas que faziam as suas ações isoladamente, individualmente. Eram os sicários. Então, eu encontrei comentaristas que chegaram a dizer, certo, que ele chegou a fazer parte dos sicários. Então, a libertação foi muito grande. A libertação que Jesus fez, certo, a obra, certo, na vida desses homens foi muito grande. Pegar um cobrador de impostos, chamar para ser apóstolo, chamar um zelote,
e botar no mesmo grupo. Não foi assim? Conhecereis a verdade e a verdade. Isso foi provado na prática. Na prática. Mas historicamente é isso aqui. Historicamente é isso aqui. Você pode ler um material que eu indiquei a vocês no começo da aula, de Merrill Tenney, e vocês vão perceber que ele vai dizer isso literalmente. E ele vai frisar ainda mais os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os discípulos dos apóstolos. Os escritores do século II, século III. Viveram bem próximo a essa época aqui. Então, eles têm suas fundamentações históricas. Inclusive, ele cita frisar até, ele frisa várias vezes o Eusébio de Cesareia, frisando a obra dele, História Eclesiástica. Se bem que a mentalidade, o foco de História Eclesiástica não é isso aqui. Mas ele cita, certo? O Eusébio de Cesareia cita a obra. Meus irmãos, eles acreditavam que o governo de Israel é uma teocracia. E sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Olha a mentalidade desses homens. Olha a mentalidade de Simão Zelote antes da conversão. Nós esperamos o Messias. A terra foi conquistada e dada aos filhos de Abraão, ao nosso pai Abraão. Agora aparecem esses estrangeiros, esses gentios, os filhos de Belial, tomando conta da terra e nos escravizando. Eles não aceitavam isso. De fato, nenhum judeu aceitava. Só que esse grupo aqui, considerado extremista, ele era um grupo altamente diferenciado. Meus amados, até então aqui, estão entendendo bem? Vamos lá. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Olha a mentalidade deles, é a mentalidade deles. É por isso que os publicanos, certo? Eles eram considerados traidores. Eu falo dos publicanos judeus, aqueles que tinham habilidade a trabalhar com moedas, com dinheiro, com denário, enfim, eles eram considerados traidores. Mentalidade de publicano, ou seja, enquanto eu fosse um cobrador de impostos, sou judeu, você é um publicano, você ia ter que me ver não só como publicano, você é um traidor da pátria. Então, antes desses homens ser apóstolos, ele via Mateus como o quê? Como traidor da pátria. Um traidor. Muitos dos zelotes faziam uso da força, incluindo assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. Ou seja, qual era o resultado? Quanto mais soldados romanos você matar, isso aí é justificado. O resultado para eles, qual era o resultado? Era enfraquecer, deixar altamente enfraquecido o poderio militar romano. Era essa a mentalidade de Simão Zelote antes da sua conversão. Percebam, enquanto a Bíblia vai falar muito pouco sobre ele, mas da onde ele veio, quem era ele, o fundamento histórico é muito grande. Nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 depois de Cristo. Olha o que esse grupo vai fazer agora. É claro que aqui Simão já estava convertido, mas olha a mentalidade. Ele se converte, mas o grupo permanece. E o que é que esse grupo fazia? Na época de Cristo, século I agora da era cristã, século I, se este rapaz não tivesse se tornado discípulo, consequentemente apóstolo, ele estava envolvido nisso aqui, ou já teria morrido. Olha aqui, foram crucificados, né, os 2 filhos de um dos seus líderes. Alguns comentaristas acreditam que criminosos, como tipo Barrabás, foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos zelotes. Alguns comentaristas, não são todos, cuidado, eu não estou dizendo aqui que ele pertenceu, eu estou falando de forma categórica, mas que há comentaristas que diz que Barrabás do Evangelho, que o povo disse, crucifica Cristo e solta Barrabás. Aquele lá
foi crucificado, seria crucificado, certo? Porque matava também soldados romanos. E o que se acredita, certo? Champlin vai dizer isso, Taine vai frisar com outro escritor, vai frisar isso aí, Aramis de Barros vai dar luz sobre isso aí também, mas não de forma direta, que possivelmente ele tinha pertencido ao grupo dos zelotes. Por isso que ele iria também ser o quê? Crucificado, iria morrer. Esse Barrabás aí. Agora, você vai encontrar John MacArthur, que o pastor Eliseu já frisou aqui, o título da obra é 12 Homens Comuns. Ele vai dizer, ele não vai nem frisar, ele vai dizer que há uma suposição, mas não é uma certeza. Então você vai perceber que quando se parte para o lado histórico, não vá pregar por aí baseado em uma fonte, não. Meu irmão, vou te dar um conselho. Se tu for pregar sobre a biografia de um apóstolo que vai chegar até a morte dele, tu consulta várias fontes. Não vá nessa não, de você ter uma fonte e pensar que aquela ali é uma segunda Bíblia. Não. Principalmente quando parte de fontes históricas, porque você vai ver alguém dizendo detalhes diferentes e às vezes até entrando em controvérsia com outro escritor. Então você tem que ser esperto. Olha, a palestra serve para isso, para lhe orientar. Sim. Às vezes se baseia no livro, né? Por exemplo, o livro Apócrifo, né? De André e Mateus, que fala sobre a possível morte de Mateus. Aquilo ali é uma suposição, não pode ser ortodoxado. Quando a gente vai ler o Aramis de Barros, ele vai dar várias versões de escritores do próprio século II e século III que diziam situações diferentes. Aí agora vem um pregador, aí lê qualquer obra, de repente até um artigo na internet, se baseia naquilo ali, você lá na frente pode ser questionado. Alguém pode te perguntar, qual é a base que você tem para dizer que foi assim, 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 assim? Se eu já li diferente. Olha a importância de um aluno de teologia ter várias obras. Principalmente quando parte para o cunho histórico. Então, olha, seja esclarecido, seja orientado. Tem coisas que é provavelmente. E tem coisas que é controvérsias. E tem coisas que é exato. Certo? Principalmente, controvérsias existe muito quando vai partir para a morte dos apóstolos. É importante vocês, terem essa noção. Tá bom? Então, talvez o crime que tenha o levado à prisão foi justamente o atentado contra os soldados romanos. Talvez. Possivelmente. Olha um advérbio de dúvida ali. Talvez. Não é uma certeza. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica nos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Esses camaradas arrumaram na história 2 Messias. O Judas, aquele que se atrapalhou na vida, o que foi o pioneiro nesse movimento, Judas o Galileu. No meio deles apareceu um sujeito que gritava e dizia, eu sou o Messias. Os romanos foram lá e mataram. No ano 66 depois de Cristo, esse grupo aqui, zelotes, eles se revoltam contra Roma, fazem uma baderna enorme, sobrou até para os cristãos. Nero, nesse período, já estava prestes a crucificar Pedro, e Paulo, que iria ser decapitado depois na prisão de Marmentina em Roma, aproveitou, mandou quem para lá, nesse período aqui, nessa revolta do ano 66, promovida pelo grupo dos zelotes. Olha, se Jesus não atravessasse na história de Simão, ou ele morria antes disso aqui, ou estava aqui. Mas como Jesus atravessou a história dele, o libertou, então ele não participou desse movimento aqui. Mas esse grupo aqui arrumaram o Messias. Muitos judeus foram na conversa, num afã de se libertar dos romanos. Sabe quem Nero mandou para lá? Vespasiano e o general Tito, filho de Vespasiano. Irmãos, aquilo eram 2 matadores, 2 sanguinários. Olha, enquanto Flávio Tito Domiciano, que jogou João em Patmos, ele era mais um camarada intelectual,
gostava muito de ler, o general Tito e o seu pai, Vespasiano, eram dois matadores. Mandou para lá os dois generais, o Tito pai e o Tito filho, porque era Tito Vespasiano, e tinha o general Tito também, que era filho de Vespasiano. Chegou em Jerusalém. Sabe o que foi que o general Tito fez? Ele foi um mata-leão, para a gente falar popularmente, né, na linguagem do UFC, um mata-leão, um suposto Messias, e com uma espada, certo? Ele arrancou as vísceras do suposto Messias. E sabe quem promoveu o suposto Messias? O grupo chamado os Zelotes. Nessa época aqui, um monte de crentes foram escravizados. Justo Gonzalez, já no seu livro, História Ilustrada do Cristianismo, ele vai dizer que os cristãos que não tinham nada a ver com essa situação, muitos foram mortos. Nesse período aí, a revolta foi tão grande, foi um período semelhante quando Nero vai tocar fogo em Roma, para acusar também os cristãos. Então, tudo aí vai culminar numa tremenda desgraça. Foi uma tragédia enorme. Quem foi base para isso aí? A base foi esse grupo chamado os Zelotes. Eu quero que vocês abram a Bíblia, e é interessante que no ano 70 vai cumprir essa profecia aí. Mateus capítulo 24, verso 1, verso 2. Não importa como, o que importa é que Deus controla a história. Agora, que no fator humano, no fator social, os Zelotes foram pioneiros nisso aí. Fizeram a revolta e no final da destruição, certo? O general Tito, ele vai usar a linguagem: destrua o templo e deixe ele pedra sobre pedra. Leia aí, Rogério, por favor. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia aí, olha, vê se você consegue. Eu vou tentar fazer uma ponte aqui, certo? A história com a profecia bíblica. Isso vai lhe dar até um raciocínio bom, porque isso aí dá uma base para a inspiração da Bíblia, um argumento muito bom, a confiabilidade da Bíblia, a evidência profética. Porque veja só, Jesus ele entra no templo, os discípulos mostram todo aquele magnífico templo que estava sendo remodelado por Herodes, não é? Estava sendo remodelado. Aí Jesus diz bem assim: olha, dias virão que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derribado. No ano 66, olha como Deus começa a trabalhar. Os Zelotes começam a se rebelar novamente. Arrumam um suposto Messias é morto, um monte de crentes vai ser levado para Roma, outros vão se espalhar pelo mundo, e muitos judeus foram mortos, e muitos zelotes foram escravizados. Essa destruição ela vai começar no ano 66, quando Nero manda para lá Vespasiano, o pai, Tito Vespasiano, e depois o general Tito. Quando eles começam a fazer toda a carnificina, aí o que é que acontece? Quando chega no ano 70, porque foram várias excursões que eles fizeram lá, várias. Quando chega no ano 70, o general Tito, não é eu que digo, agora é Gilberto Cotrim. Quem é Gilberto Cotrim? Vá lá e pesquise quando você estudou ensino médio, história global, ensino médio. Pega aquele livro azulzinho lá, que tem um globo terra, vá lá e pesquise. Gilberto Cotrim vai dizer bem assim: no ano 70, aproximadamente, o general Tito, que era filho de uma autoridade romana por nome de Vespasiano, no ano 70, destruiu o templo sagrado dos judeus, usando-se de maneira tal que o templo ficou entre os escombros, ou seja, pedra sobre pedra. E aí, a Bíblia verdadeira não é? Eu estou falando de um historiador que não é crente. E sabe o que ele diz mais? Que o grupo pioneiro
para gerar tudo isso foram os próprios judeus. Um grupo lá conhecido como os Zelotes. Os Zelotes. Então, olha como você entende isso aí nitidamente. Eu sou professor na área secular. E com o professor lá, a gente sempre escuta o professor de história, e ele descreve algumas coisas da Bíblia. Aí ele pegou, não acreditou nessa profecia aqui. Aí disse, olha, como você é um professor de história, mas você ainda não se atentou na parte sua lá de história romana. Eu abri para ele, lá no colégio que eu falei aqui. E agora? Quem é Gilberto Coutinho? É um ateu, rapaz. É um ateu. Falou a mesma linguagem que Jesus disse. A Bíblia é verdadeira ou não é? Agora, para a gente fechar aqui, olha aqui como é controverso. Eu já ultrapassei em 5 minutos. Como é controverso? Vale a pena você se basear só em uma obra? Vai fazer um sermão muito bonito e no fim da história você vai pisar a morte de um desses apóstolos, aonde vai ter outras obras que vai entrar em controvérsia? Olha aí. As versões sobre o martírio são duvidosas. Teria ele morrido na cruz, ou teria queimado em uma fogueira na Armênia. Porém, a tradição católica diz que Simão teria sido cerrado vivo. Na Igreja Católica Romana e a Ortodoxa, não vai dar tempo de explicar isso aqui, o apóstolo Simão é muitas das vezes representado por uma imagem segurando um livro aberto na mão direita e um longo serrote na mão esquerda, ferramenta utilizada para o seu martírio. Uns dizem que ele foi também cerrado. Agora é interessante, né? As imagens não são até as imagens, a linguagem não verbal é interpretativa. Tem imagens que você vai pesquisar dele na internet, que ele está segurando um manuscrito da lei, uma cópia da lei de Moisés, e uma espada pontiaguda do lado na mão. Ou seja, em nome da lei, eu estou para matar e eu estou para morrer. Em nome da lei, usava a lei e ao mesmo tempo usava a espada. Ainda bem que Jesus atravessou a história dele. Meu pastor, gratidão ao Senhor por ter